Evangelho de Marcos, capítulo 10, a questão do divórcio. Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judéia e para além do Jordão, e de novo, força. As multidões se reuniram em torno dele e tornou a ensiná-las como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o experimentarem, lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Ele, porém, respondeu-lhe: que vos ordenou Moisés? Replicaram eles: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. Disse-lhes Jesus: pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto que Deus ajuntou, não o separa o homem. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. Ao que lhes respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus e as crianças. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, abençoou, pondo as mãos sobre elas. O jovem rico. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bons? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhes replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai vendo tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso,
eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, responderam: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Aleluia. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Ora, estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles se maravilhavam e o seguiam atemorizados. De novo tomou consigo os 12 e começou a contar-lhe as coisas que lhe havia de sobreviver, dizendo: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E hão de escarnecê-lo e cuspir nele e açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá. O pedido de Tiago e João. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele, pois, lhe perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: conceda-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe diz: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu bebo? E ser batizado no batismo em que eu sou batizado? E lhes responderam: podemos. Mas Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, a vez de ser batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isto, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhe disse: sabeis o que são reconhecidos como governadores dos gentios? Deles se assenhoriem o que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O cego Bartimeu recupera a visão. Depois chegaram a Jericó e, ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo
cego Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamando o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faças? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amém.